vamos lá. A proposta aqui, gente, é o seguinte. Eu sou professor, primeiro prazer, eu sou o professor Jorge Jacó, tá bom? Eu sou professor da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro já há 10 anos. Eu estou atualmente lotada na Escola Municipal Princesa Isabel, né? Na verdade, é a Escola Municipal de Aplicação Carioca Princesa Isabel, é EMAC, não é apenas EM Princesa Isabel, né? É EMAC, EMAC Princesa Isabel, que é a Escola Municipal de Aplicação Carioca. A proposta dos EMACs é um pouco diferente das escolas tradicionais, né? Das escolas de turno, de 2 turnos, etc. E a nossa escola tem uma escola de turno único, né? O aluno ele entra às 7h30, ele lancha, toma café na escola, lancha na escola, almoça na escola, né? Ele fica até, depois do almoço, ele tem mais alguns 2 tempos de aula, ele fica até umas 2h30, 3 horas na nossa escola, tá bom? A proposta é toda essa, tá bom? Ele ter um turno integral, período integral. Na verdade, a minha chefe está aqui, né? Mas para critérios acadêmicos, eu acho que o período integral tinha que ser um pouquinho mais estendido, até umas 4h30, mas isso é um outro assunto para um outro momento. Então, ele fica de 7h30 até as 2h30 na escola, almoça na escola, lancha na escola, e ele tem atividades curriculares e não curriculares dentro da escola, tá bom? Então, como é que funciona? Ele tem as disciplinas normais, né, de manhã, de tarde, e entre essas disciplinas, ele, em alguns dias, né, não são todos os dias, ele tem outras atividades extracurriculares, né? Nós temos nas nossas escolas projeto de vida, estudo dirigido, as eletivas, são todas disciplinas não curriculares que acontecem na nossa escola. O projeto da prefeitura que a gente chama de Escola Municipal de Aplicação Carioca, né, o EMAC. Tá legal? Pessoalmente, eu vejo com muita positividade, muito positivo, óbvio, com ressalvas, né? Essa iniciativa. Eu acho que a escola em tempo integral é o caminho, tá? Não vou me alongar muito nesse assunto, mas eu só estou falando isso porque é importantíssimo a escola de período integral para o projeto ter acontecido. Eu não sei se eu conseguiria fazer esse projeto numa escola em período parcial. Ou se eu o fizesse, ele ia ser muito mais reduzido. Assim, ele não ia tomar as proporções que ele está tomando, que ele tomou, né, até antes da pandemia. Agora, com a pandemia, a gente teve que dar uma parada nas atividades de pesquisa nessa área com as crianças, né? A gente ficou estritamente ao curricular. Bom, enfim, o nome do projeto chama New Planeswalkers, são os novos Planeswalkers. Os Planeswalkers, como eu estava falando aí, quem está antes, são os andadores dos planos, né? Aqueles que caminham os planos. No Magic, que existe um jogo, como a gente vai ver, ele é um jogo bem antigo, ele é bem antigo, de 93, né? 94, quando ele chega no Brasil, ele do século passado, né? Um jogo do século passado. Ele é um jogo de tem várias edições, e cada edição é meio que um plano diferente, assim. Então, os Planeswalkers são os andadores dos planos para você meio que poder utilizar cartas de diferentes edições. É mais ou menos a pegada é meio essa. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, eu parti, né, de umas premissas e uns pressupostos básicos, tá legal? Eu comecei com os pressupostos básicos, eu vou passar para eles bem rapidamente, para a gente não se estender muito, tá? Primeiro a escola tradicional, ela é chata. Esse é o pressuposto tradicional. Primeiro, o aluno ele não gosta muito do que ele está fazendo ali. Ele muitas vezes ele é forçado a ir para a escola. Muitos gostam, né? Tem muitos que gostam, mas ele não está muito afim de estar ali. Ele não tem muito aquela concepção, ainda mais pré-adolescente. Eu trabalho na fase 12 a 15 anos, né? A gente chama de ensino fundamental 2. E ele não está muito afim de estar ali. Ele está interessado em fazer coisas de adolescente, soltar pipa, jogar videogame, etc. Né? Jogar Magic. Não o nosso adolescente de classe média baixa, classe baixa, né? As classes mais desprovidas. Assim. Então ele não teria acesso a esse jogo, mas ele gosta de fazer outras coisas. A escola é tradicionalmente um ambiente chato.
né? A gente recebe muitas críticas, principalmente dos gestores públicos, de que o aluno não está aprendendo. Ele não está absorvendo conteúdos, ainda mais agora que a gente está passando por um momento de retorno, bom, que eles gostariam, né, que fosse um retorno àquele modelo conteudista pedagógico, pelo menos os gestores, não o gestor como minha chefe agora, não, minha chefe é maravilhosa, Cíntia, você é maravilhosa, mas não, os gestores no nível mais alto, né, principalmente agora o governo federal, eles estão observando a escola de uma forma muito conteudista, e a gente recebe muito essa crítica de que o aluno não está conseguindo absorver os conteúdos, né? Então a gente tem recebido muito essas críticas da escola pública de uma forma geral, né? Que também abre espaço para vários pensamentos, né? Não está aprendendo o quê? O que ele não está vivenciando? O que ele precisa aprender? O que ele precisa conhecer? Né? A gente tem que trazer de volta os pilares da educação, né? Pô, aprender a conhecer, aprender a viver, mas isso é um outro assunto. Então a gente precisa relativizar um pouco esse não estar aprendendo. Outra premissa que eu participo, que eu parto, é os jogos. Eu gosto muito de jogos, eu sou fissurado em jogos. Então, eu sempre quis inserir o jogo como um dinamizador na pedagogia, auxiliar na pedagogia. Ele não ser o objeto primordial, mas ele ser o dinamizador. Antigamente usava catalisador, mas eu não gostei muito do termo. Eu prefiro dinamizador do processo pedagógico. Tá legal? A gente trabalha muito aqui com estilo e recompensa. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu acho que quando você mostra para o aluno que ele está desenvolvendo, que ele está aprendendo, que ele está conseguindo, as cartinhas que ele vai receber, que ele vai ganhar em detrimento disso, é só uma consequência. Então ele gosta muito dessa recompensa de ver que ele está se desenvolvendo. As cartinhas, o Magic, o jogo acaba sendo um detrimento do processo, tá bom? Uma consequência. E o hobby, a atividade pedagógica. Eu sou um jogador, eu gosto muito de jogos, sou apaixonado por jogos de tabuleiro, jogos de videogame, jogos em geral. Eu acho que a pedagogia do futuro, pessoalmente, assim, falando, eu acho que a pedagogia do futuro ela passa pelo jogo. Ele passa pelo aprender a aprender, aprender a errar. O jogo ele tem essa coisa que o erro ele é divertido. O erro na escola ele acaba durante muito tempo assim, parece que é penalizador. Você erra, você toma nota baixa, você erra, toma bronca. Então existe muito essa visão do que o erro ele é penalizador. Então o jogo ele apresenta o erro com uma forma divertida. Poxa, eu errei, mas eu posso melhorar, eu posso de repente acertar, eu estou errando para acertar, ou de repente não foi nenhum erro. Foi uma coisa esquisita que eu fiz. E a gente vai perceber que de muitos erros surgem novas metodologias. Né? É bem interessante isso. Eu acho que o aluno ele começa a rever essa questão do acerto e do erro. E a gente também, né? Principalmente a gente também, né? Nós educadores. Então essas são as premissas iniciais, tá bom, gente? Com o passar do tempo foram surgindo outras, assim, mas eu vou me manter a essas, porque as outras ainda estão ainda muito ainda no campo das ideias, não estão tão concretas ainda no projeto. Bom, eu vou falar um pouquinho do jogo aqui para quem não conhece, a maior parte, alguns de vocês talvez já conheçam, então eu não quero me alongar muito, tá? Porque senão na história do jogo. Primeiro, ele foi inventado pelo Richard Garfield, ele é um matemático, tá bom? Na verdade, não foi inventado em 93, ele foi lançado em 93. Depois eu faço até essa correção. Ele chega no Brasil em 94, com a sua quarta edição em português, a primeira edição em português. Ele já tinha algumas coisas importadas, assim, mas forte mesmo, ele chega em 94 no Brasil. Ele é considerado o maior trading card game do mundo, né, o TCG. Ele tem vários prêmios internacionais, etc. Não vou ficar citando aqui, mas ele é jogado por mais de 1 milhão de jogadores. Tá? Deve ser bem mais que isso, mas é o que a gente tem contabilizado, que eles têm contabilizado. Né? Atualmente, ele está sendo considerado um esporte. Atualmente, ele é um esporte.
tá essa nova onda de jogos online e disputas e competições, né? Ele é um esporte graças ao Magic Arena, que eu citei anteriormente para colega. Tá bom? Eu coloquei aqui o exemplo um Anjo Serra, um dos meus cards prediletos, assim, sabe? Eu acho que ela, em questões de estética, de arte, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais dele mais tarde, eu prometo. Tá bom? Bom, vamos lá. O básico. O básico do jogo é o seguinte, ele trata-se de um duelo entre dois feiticeiros, né? Magic, feitiçaria, né? Onde os cards, eles são considerados as mágicas e outras ferramentas, né, para derrotar os adversários. Cada carta é uma mágica ou um instrumento para conjurar aquela mágica. Tá legal? Ele é um jogo de turnos, né? Ele é um jogo sequencial, o oponente joga, você joga, e por aí vai, tem essa sequência de turnos. Existem interações entre os turnos. Ele não é um, por exemplo, como Pokémon. Pokémon é um outro trading card game onde você não tem interações no turno do oponente, por exemplo. Você não joga no turno do oponente. O Magic você joga no turno do oponente. Isso é muito importante para várias interações pedagógicas que a gente vai utilizar mais tarde. Porque você aprende a interagir com o oponente de uma forma educada. Tá? O duelo termina quando? Quando o jogador, o ponto de vida dele chega a zero, porque cada um começa com 20, né? Quando chega esses pontos de vida chegou a zero, ele é derrotado. Né? Quando ele não tiver mais cartas para comprar do seu Grimório, que é o montinho de cartas que ele tem, né? O baralho dele é chamado de Grimório, que Grimório é um termo para o livro do feiticeiro. Né? E quando o efeito de uma carta disser que o jogador ganha ou perde. Isso é mais raro, são formas de ganhar mais raras, mas existem, tá bom? E quando um jogador tiver 10 ou mais marcadores de veneno? O marcador de veneno ele é uma contabilidade especial. Você tem 20 pontos de vida, ou se você chegar a 10 marcadores de veneno, você também é derrotado. Então, essas são as formas de vitória do jogo. Existem outras, assim, mas as principais estão aqui. Cada jogador ele tem que ter um baralho, um deck, né, de no mínimo 60 cartas. Isso varia um pouco do formato. Tá? Varia um pouco de um formato. Alguns formatos tem que ter 100 cartas, etc. O que eu estou utilizando com as crianças, eu estou usando o formato de 60 cartas para facilitar para eles. Com o tempo, eles vão aprendendo outros formatos, mas são 60 cartas o mínimo. Não existe máximo. Então, você pode ter um máximo. Você pode. Ah, mas poxa, não seria melhor eu ter mais cartas para ter acesso a mais mágicas? Mais ou menos. Mais ou menos porque você precisa, tem toda uma matemática envolvida no Magic que você quer comprar aquelas mágicas que são interessantes para você derrotar o seu oponente. Então, como você constrói o seu deck de 60 cartas, você quer as melhores cartas nesse deck de 60 cartas. E você quer que essas mágicas apareçam numa proporção, numa combinação e numa aleatoriedade, numa sequência que você deseje. Entendeu? Ou seja, não adianta você colocar um deck com mágicas absurdamente poderosas e você não ter, por exemplo, os terrenos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para conjurá-los. Então você tem que organizar o seu deck de uma forma que você compre as mágicas de uma forma, numa sequência, de uma forma que você possa derrotar o seu oponente. Isso envolve uma matemática muito interessante. É uma matemática aplicada que os alunos não esquecem. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Existem basicamente dois tipos de cards. As permanentes, aqui, no caso representado por essa floresta, e os terrenos, que são os permanentes terrenos, né? Que eu estou usando como terreno, e as não permanentes, que é uma mágica aqui, bola de fogo, fireball. Tá? Basicamente são esses dois tipos de cartas. Agora vamos subdividir isso. Dentro das permanentes, permanente é tudo aquilo que fica no campo de batalha. A gente falou dos terrenos, né? Tem 5 tipos de terrenos diferentes, básicos, né? Florestas, planícies, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Florestas, planícies, ilhas, pântanos e montanhas. Cada um gera uma cor de mana diferente. E você tem as mágicas, no caso aqui é uma mágica de encantamento, né? Uma zebrinha voando, né? Uma mágica de voar. Isso mexe muito com o lúdico da criança, porque, pô, zebra não voa. Zebra não voa, mas ele vê uma zebra voando porque ele foi encantado com a mágica de voar. Né? Os elfos de Linoir, né, que é uma criatura, né, é uma criatura que adiciona a mana verde, a sua reserva de mana, né? E artefatos são permanentes, encantamentos, criaturas e artefatos, tá bom? E os terrenos também são permanentes. Essas perguntinhas estão pipocando aqui, deixa eu ver.
Bom, eu vou fazer o seguinte, para não ficar lendo as perguntas, quando chegar ali no interlúdio, eu prometo que eu dou uma atenção às perguntas da galera, fechou? Então vamos lá. O que não é permanente, as mágicas não permanentes, são todos que têm um efeito imediato e depois elas vão direto para o cemitério, que é a área de descarte do jogo. Lá nós temos dois tipos de mágicas, as mágicas instantâneas e as mágicas de feitiço. Tá legal? Basicamente, o que diferencia uma mágica instantânea e uma mágica de feitiço é a velocidade dela. Tá? Por exemplo, a mágica instantânea você consegue utilizar no turno do oponente. Isso é muito útil, aqui representado pela Doomblade, né? A lâmina da destruição. E a ressurreição, que é um feitiço, que a criatura sai do cemitério e vai para o campo de batalha. Né? Ok, isso aqui é um campo de batalha, metade de um campo de batalha, na verdade, que é a minha metade, tá bom? O oponente vai ter uma versão espelhada dessa, que é o campo de batalha dele, né? O zoneamento dele, onde tem as cartas na mão, né? Você tem os terrenos aqui, localizados aqui. Os terrenos eles são importantes porque eles são utilizados para gerar mana, a energia para as mágicas. No caso aqui, uma mana azul, uma mana preta. Isso aqui é um terreno não básico, ele é um terreno que se transforma em outros terrenos, você busca ele no Grimória, etc. Aqui você tem um campo de batalha onde estão as minhas criaturas, tem o Augur of Bolas, um Delver of Secrets, né? O cemitério, porque tem as mágicas no cemitério e tal, e algumas mágicas que estão, inclusive, exiladas, e a gente bota lá de ladinho, ou bota fora da zona do cemitério. E o Grimório, que é o livro de mágicas, né? O bolo de cartas que ele vai comprar, né? Representado pelo Grimório. Tá bom? Bom, as 5 cores do Magic. O Magic é formado por 5 cores, isso é interessante, que ele tem uma pegada filosófica muito forte, porque cada cor ele meio que tem uma personalidade diferente, tá bom? As 5 cores branco, azul, preto, vermelho e verde. Essas 5 cores, elas representam os 5 aspectos da magia, tá? Os 5 aspectos das energias mágicas, né? Que são o mana, né? O mana necessário para gerar essas mágicas. Por exemplo, das mágicas verdes, você retira o mana branco, né? Com esse símbolo de solzinho aqui, das planícies, tá bom? E o branco ele tem essa característica de proteção, ordem. Não dá para ler aqui que está meio difícil, assim, né? Mas tem essa ordem, proteção, cura, a paz, etc. Também tem um pouco de agressão, né? Mas é uma agressão defensiva, né? O branco ele tem essa característica. O azul, que que retira a energia das ilhas, né? Essa cor azulada aqui, né? Essa gotinha, tem a mágica mental, relacionada à mente, ao pensamento, ao intelecto, à água, né, ao vento, né, os elementais da água e do vento geralmente são azuis, né, mas as magias da mente, de trapaça, não necessariamente trapacear, mas jogos mentais estão todos relacionados ao azul, tá bom? As mágicas pretas, repara como elas estão em oposição aqui ao branco, né? As mágicas pretas que retiram a energia dos pântanos, né? Tem esse símbolo dessa caveirinha, né? A morte, a decadência, a putrefação, mas é aquela morte, não necessariamente, também é artificial, mas às vezes é a morte natural das coisas, né? A morte ela tem um aspecto filosófico de finitude, e a cor preta ela representa isso, né? A decadência, a decomposição das coisas, né? Bom, o vermelho, que retira a sua energia das montanhas, né? Do terreno básico das montanhas, tem esse símbolo de foguinho aqui, né? A fúria, o caos, a destruição, o fogo, né? Repara como ele está em contrário com o branco por causa da ordem, né? O branco é a ordem, o vermelho é o caos, né? O branco é a vida, o preto é a morte, etc. O vermelho é a fúria, a impulsividade, o azul é o intelecto. Isso também é muito levado em consideração, porque você tem esses antagonismos nas cores, tá bom? O verde das florestas, tem uma árvorezinha como símbolo, está relacionado à vida natural. A natureza, ela aí a gente tira muito, né? Aquela questão do Lavoisier, né? Tudo se transforma, nada se cria, tudo se transforma. E essa brincadeira de que a vida ela também é brutal, ela também é destrutiva, ela cura,
mas ela também ela preda. Então, o verde ele mostra muito isso. As maiores criaturas do Magic com certeza estão na cor verde, sabe? As minhocas gigantes, assim, as serpentes gigantes, estão todas na cor verde. Você vê que você tem... E ele se contradiz ao preto, a questão da morte, né? E se contradiz ao azul, a questão do intelecto, e por aí vai. Tá? Se você reparar nesse círculo, isso é uma coisa que a gente mostra muito para os alunos. As cores, elas estão próximas, tem as cores afins, por exemplo, o branco ele se afina com o verde na questão da vida, mas também se afina com o azul na questão da ordem. Tá? O vermelho se afina com o verde na questão da impulsividade, da fúria, mas também se afina com o preto com a questão da destruição. E por aí vai. As cores elas têm suas contrapartes, seus antagonistas e os seus aliados. A gente diz cores contrárias e cores aliadas. Né? E cada cor ela tem uma força e uma fraqueza. Isso é muito interessante no Magic, porque quando ele vai montar os seus baralhos, ele vai levar isso em consideração. Ele precisa levar isso em consideração. Se ele montar um baralho de uma única cor, ele está assumindo todas as forças daquela cor e todas as fraquezas daquela cor. Tá? Isso é muito importante na hora que o próprio aluno vai fazer a concepção do baralho dele. Tá legal? Bom, aqui a gente faz um interlúdio. Eu apresentei o Magic para vocês. Vou dar uma olhada nas perguntas. E já vai pensando como esse jogo doido pode ser utilizado em sala de aula. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas enquanto vocês vão pensando. Aqui o Xavier falou... estamos aqui para contribuir. Ontem eu vi a live, ok. Falou alguma coisa, Arnaldo? Murilo, aqui, eu Murilo aqui que falei. Opa, fala, Murilo. O nosso moderador, na verdade, perguntou primeiro, né? Se há resistência ao Magic na escola por parte de pais e mesmo alunos evangélicos radicais. Cíntia, quantas vezes a gente já ouviu essa pergunta, hein, Cíntia? Quantas vezes? Assim, eu juro pra você. Verdade. Eu queria R$1 pra cada vez que eu ouvi essa pergunta. Eu acho que eu já tava aposentado, cara. Eu tava aposentado, juro, eu juro. É a pergunta que mais fazem. E geralmente é a primeira. É a primeira, porque o Magic ele tem essas cartinhas, esse formato, né, de cartinhas, é magia, é feitiçaria, não é tecnologia, né? Mas pode ser se você jogar na internet. Mas assim, ele é um jogo que mexe com o lúdico e com o imaginário, com o fantasioso. Eu vou te responder da seguinte forma. Bom, a gente está ao redor de uma comunidade carente, né? Tem algumas comunidades estão aqui que nós atendemos essas comunidades, né? Educamos os filhos dessas comunidades. São comunidades muito pobres, são comunidades com baixo grau de instrução. E como funciona? Geralmente, o primeiro olhar do responsável é um olhar de desconfiança. Pô, como assim meu filho vai jogar um carteado? Tá jogando carteado na escola? Então, primeiro choque foi esse. É esse. Depois ele vê como aquele jogo que é offline, que ele joga sem celular, ele joga interagindo com outras pessoas, melhorou. A primeira percepção que o pai tem, que como aquela criança melhorou nas suas interações, nas suas conversas com outras crianças, às vezes com os próprios responsáveis. A primeira coisa que ele percebe é isso. Pô, meu filho largou o celular, ele deixou o computador de lado, deixou o videogame de lado, deixou o celular de lado. Ele está lendo, mesmo o texto da cartinha, ele está lendo, ele está passando um tempo ali olhando, montando aquele deck. Ele já vê aquilo já de um jeito diferente, assim, positivo. Tá? 2, ele vê as notas dos alunos sensivelmente melhorarem. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns dados para vocês de 2018, né, e de 2019. Acho que o que eu botei foi só de 2019. Eu deixei de 2018 fora, mas eu já tenho dados de 2018 e 2019 do rendimento desses alunos. Infelizmente, 2020 eu não vou ter por causa da questão da pandemia. Mas ele é sensível à melhora das notas desses alunos, do aluno que está no projeto. A gente percebe isso, o responsável percebe muito. O responsável percebe que o aluno está mais focado, percebe que o aluno está mais concentrado. Isso meio que quebra certos paradigmas. Óbvio que ainda temos uma minoria absoluta de responsáveis que pedem, não, eu gostaria que meu filho não jogasse. E tudo bem, a gente não, tudo bem. Mas assim, eu vou te dizer que nesses 4 anos de projeto,
3, mas eu vou desconsiderar esse quarto, né? Mas a gente teve 4 casos de responsáveis que pediram para mim, que eu conversei com os alunos, eu vi que os alunos não estavam mais jogando, estavam mais participando das atividades. Ah, não, meu pai não quer que mais que eu jogue e tal. 4 casos. Poxa, achei 4 casos num universo de 450 alunos, é muito pouco. É muito pouco. Então a gente está bem satisfeito. Acho que os preconceitos se quebram quando você mostra resultados. Assim, isso é bom pra caramba. Tem mais alguma aí, Murilo? Tem sim, na verdade está começando a pipocar aqui. O Xavier ele vai um pouco nessa pegada também. Ele fala que tem uma aluna que alega que, por motivos religiosos, ela não joga jogos de cartas. Sim. Acredito que ainda existe, infelizmente, muito preconceito com os jogos de maneira geral, tendo muitas vezes um teor negativo e até pejorativo, o que dirá Sim. pecaminoso. Gostaria que o professor comentasse isso e também como tentar remediar esse tipo de problema que pode se apresentar em uma realidade de sala de aula. Curiosamente. Agora o Murilo acordou, hein? Murilo acordou. O Murilo acordou. Obrigado, Murilo. De quem é a pergunta? É do Xavier. Xavier. Obrigado pela pergunta, Xavier. Então, assim, o que eu tenho percebido desses 4 casos, são 4 alunos que realmente não precisavam estar no projeto. Olha que curioso. São alunos muito bons. São 4 alunos que não precisavam do projeto para melhorar suas notas. Entendeu? Então, o que eu percebo é que óbvio que eu quero atender todos os alunos. Eu quero atender todos. Eu gosto de trabalhar com o máximo que eu conseguir atender. Mas se eu gosto de focar nos piores casos. eu gosto de atender os alunos mais problemáticos. Por quê? Porque esses alunos problemáticos são os que mais se transformam. E eu vou te dizer, eu não tive nenhum caso de aluno problemático cujo responsável pediu para parar de jogar. Nenhum caso. Os 4 casos que eu tive nesses 4 anos foram de alunos muito bons que não precisavam jogar Magic para melhorar as suas notas. Não precisavam. Eram alunos que já tinham um rendimento médio-alto, alguns até altíssimo, né? E eles pediram, não, minha mãe não achou legal e tal, são responsáveis. Aí eu penso assim, poxa, ótimo, é uma pena. É uma pena que não dê, mas tudo bem, não tem problema. E o responsável foi super educado, é uma forma também como a gente lida, né, com a comunidade. E eu não tive nenhum problema até isso. Então eu espero continuar não tendo. Mais alguma, Murilo? Tem mais 3 ainda. Vamos lá, porque senão a gente não... Vamos responder essas 3 e a gente avança. Tá, o Diego perguntou, você diz que a escola é chata, que você vê no jogo uma nova forma de aprendizado. A sociedade disciplinar de Foucault não é mais a sociedade de hoje. Temos hoje a sociedade do desempenho e produção, segundo Byung-Chul Han. Como você vê o uso do jogo na questão dessa sociedade do desempenho? Você acha que a forma que o ensino hoje ainda está muito atrelada ao sujeito da obediência, a questão de vigiar e punir? Cara, eu adoro Foucault. Eu adoro Foucault. Eu acho que a produção do Foucault, eu não vou entrar muito aqui para não ficar chato, tá, gente? Mas eu acho que a produção que o Foucault, no campo da epistemologia, é, assim, um dos marcos para o século XXI, do final do século XX e do século XXI. Assim, o cara é fantástico. Assim, o Vigiar e Punir é um livro excelente, mas assim, o Invenção da Loucura, né, que ele descreve a invenção do manicômio, aquele que faz uma das primeiras metáforas, o Foucault faz a metáfora que alguns acham infeliz, eu acho até pertinente. Ele diz que a escola, o presídio e o manicômio têm a mesma estrutura, né? De corredores, de sala apertada, de controles de multidão. Foucault é fantástico. Eu acho que a gente está numa sociedade do conhecimento. Tá? E óbvio que é um conhecimento produtivo, né? Eu não conheço o segundo autor, me perdoe, tá? É um conhecimento focado na produção, sim. A gente vive uma sociedade capitalista, é um conhecimento focado na produtividade, na produção. Mas eu acho que, sobretudo, a gente vive uma sociedade produtiva. E, nesse sentido, a educação, óbvio que ela existe na nossa concepção, né, para formar cidadãos. Se esse cidadão não vai ser produtivo, beleza. Se ele precisa ser feliz.
esse cidadão ele precisa ter noção dos direitos e dos deveres dele, ser feliz, ser resolvido consigo. Se ele quer ser produtivo, legal. Se ele quer não ser produtivo, ok, eu acho que ele precisa ter a escolha. Então, a gente vive numa sociedade a sociedade que nós desejamos é uma sociedade de escolhas, tá bom? Onde ele tem a capacidade de escolher. Os jogos, eles fazem parte, voltando à nossa temática, os jogos, eles fazem parte dessa nova pedagogia, dessa ludopedagogia, dessa pedagogia do conhecimento. Os jogos, eles são um dos caminhos, não vou ser prepotente aqui, mas um dos caminhos para esse conhecimento. Tá bom? Eu acredito que os jogos, eles possibilitam, acho que eu falei no início, a capacidade de errar e acertar. Coisa que, numa sociedade focada na produção, ou talvez no desempenho, ela puna. Então, eu estou fazendo a minha leitura, tá, gente? Então, eu acho que os jogos eles têm essa importância do aprendizado do erro. Tá legal? E é aí que ele ganha na pedagogia. E é aí que ele ganha na formação de um indivíduo crítico para o conhecimento do século XXI. Entendeu? A gente vive uma sociedade de conhecimento, a gente precisa educar e criar e construir indivíduos construtores, pensantes. Tá? Essa é a minha proposta. Eu acho que o jogo é fantástico para isso. Mais uma, Murilo. Caraca, 16 perguntas. Então, tem mais 3 perguntas. Você não acha que é melhor continuar? Porque tem várias coisas aqui que eu acho que você vai falar quando você apresentar o projeto. Aí essas Cara, Murilo, você é o máximo. Beleza, então. Continua. Show. Posteriormente. Vamos lá, que eu vi até a própria pergunta da Ana, é exatamente isso. Então, vamos mostrar para vocês as interações que o MEDIC tem dentro da sala de aula, junto com as disciplinas curriculares. Primeiro, eu falei pra caramba da matemática, não falei? Então, para construir um baralho, um deck, você tem que ter uma estrutura dentro da matemática, você utiliza conceitos... Eu não sou professor de matemática, gente, então me perdoe os equívocos. Tá? Você utiliza uma matemática aplicada muito interessante. E através dessa matemática aplicada, ele precisa da básica. Então, por exemplo, ele utiliza os gráficos. Está aparecendo aqui os gráficos, né? Os gráficos de curva de mana, de concentração de cores, de tipo de cartas, etc. Ele precisa saber disso para montar o baralho. Então, ele precisa das ferramentas, porque ele vê que o oponente dele tem a ferramenta. Então, por que ele está me derrotando? Se as minhas cartas são tecnicamente melhores, o que está acontecendo? Por que ele me derrota sempre? Aí eles começam a se fazer essas perguntas, e eles mexem nos baralhos, e eu vou mostrando para eles como se montam os baralhos, né? E eles vão correndo atrás das ferramentas. Poxa, Jacob, mas como é que eu faço o cálculo da curva de mana? Aqui eu tô, nessa imagem eu estou ensinando alunos do 7º ano a calcularem curva de mana, estatística, sabe? Óbvio, eu sou professor de geografia e de história, eu não vou entrar nos conceitos matemáticos básicos, mas eles ficam tão curiosos. Poxa, eu preciso aprender a calcular uma média, professor. Como é que eu faço? Cara, o professor de matemática vai te dar um bizu. Eu posso te ensinar, mas o teu professor de matemática vai te dar uma ideia muito maneira. E ele vai lá. Ele vai no orientador, ele vai no professor dele, atrás dessa orientação de como construir esse gráfico, de como calcular essa curva de mana. Então, e assim, essa é uma das interações que eu tenho com os demais professores. E assim é uma forma que os outros professores participam dos projetos também, do projeto também. Para construir, aqui a gente tem um aluno construindo o seu deck, né? Ele está fazendo exatamente esse gráfico, só que de uma forma manual, né? As mágicas de custo 1, de custo 2, 3, 4, 5 e 6. E ele está reparando que ele tem muitas mágicas caras. Isso está deixando o deck dele lento. Ele está chegando nessa construção. Ele chega nessa construção muitas vezes sozinho. Eu sou muito adepto de Montessori. Eu gosto muito disso. Eu gosto só de dar o caminho. E eu gosto de ver eles... você gosta dessa mágica de custo 8? Bota lá aí, bota logo mais 4. Entendeu? E essas mágicas de custo 8, elas só vão ser... Precisa de 8 manas para conjurar essa mágica. Então ele só vai fazer isso do turno 8 em diante. E ele vai perceber que as partidas dele não chegam no turno 8. Ele descobre isso sozinho. Isso é muito importante. Tá? Uma lei da matemática.
interpretação de texto. Sabe, a gente está vivendo uma sociedade de pouca interpretação, pouca análise. Parece que as pessoas não estão lendo. É meio estranho falar isso, mas parece. E aqui, nesse jogo, ele não ler significa que ele não tem acesso ao recurso. É muito simples assim. Ele não vai conseguir ler a aproximação do segundo sol se ele não entender o que a mágica faz. E eu vou te dizer, é textão, cara. Para eles, é textão. Se a aproximação do segundo sol foi conjurada da sua mão e você já conjurou outra mágica com o nome de aproximação do segundo sol neste jogo, você vence o jogo. Olha como é que tem uma interação da interpretação de texto com a lógica. Caso contrário, coloque a aproximação do segundo sol, contrário, isso não aconteceu. A aproximação do segundo sol no seu grimório do seu dono com o 7º card a partir do topo e ganhe 7 pontos de vida. Ou seja, ele precisa entender o que a carta faz, porque se ele não entender o que a carta faz, ele não vai poder utilizá-la. Tá? E as cartas têm múltiplos problemas. Essa aqui é a Bontua glorificada, ela tem várias coisas que ela faz diferentes. Eles precisam ter acesso, eles acabam fazendo essas leituras diretas, a gente está falando aqui de uma leitura direta, né? Para ele poder, interpretativa, para ele poder ter acesso ao potencial dessa carta. De novo, a gente está... ele precisa da ferramenta, só que ele precisa buscar a ferramenta. Então ele precisa ler a carta direito. Às vezes, ele precisa não ler a sua própria carta, ele precisa ler a carta do oponente, para ele saber que que a carta do oponente faz o que ele está dizendo mesmo. Entendeu? Já teve muitos casos, mas professor, o meu aluno disse que a carta fez isso. Ué, você leu a carta? Você viu? Ela faz isso mesmo? Aí ele me mostra, não faz isso. Então, o que aconteceu? Óbvio que depois a gente dá a parte, né? Dá uma bronca no que ludibriou o coleguinha, né? Porque é uma questão de valores. Mas você também foi ludibriado, você não leu a carta. Você precisa se proteger disso. Então eles vão, a partir do uso, eles vão criando novos... eles precisam se apropriar dessa ferramenta, que é a interpretação de texto, né? Vamos para a próxima. Inglês. Uma das perguntas com certeza deve ter aí. Com certeza tem aí. Mas e as cartas em inglês? Bom, o Magic ele já está em português no Brasil desde 94. Mas óbvio que as cartas que eu recebo, já falo sobre isso, né? Eu recebo muitas doações de cartas. Agradeço ao Murilo, também doou muita carta para o projeto. Muitas doações. E recebo cartas em inglês e português. Eu não faço distinção. E às vezes até em outras línguas. Mas a maior parte das cartas eu diria que são 49% em português, 49% em inglês e 2% em outras línguas. Então, português e inglês são as principais. Ele geralmente tem acesso a uma carta em português e uma carta em inglês. Então, o que ele faz? Ele instintivamente, que termo horrível, mas usando as ferramentas que ele mesmo se apropria, ele consegue, por comparação, aprender que lâmina da destruição significa Doomblade. Que destruição é Doom e lâmina é Blade. Que instantânea é Instant. Non-black criatura, criatura alvo que não seja preta. Target, alvo. Ele vai se apropriando desses termos. Que Angel é anjo, que está aqui atrás, não dá para ver. Que Thunder é trovoada, feitiço é sorcery. Ele vai se apropriando desses termos. Eu não sou professor de inglês, mas a minha colega professor de inglês e alguns outros alguns que assistiram a palestra disseram que é uma forma prática, né, instrumentalizada de se aprender um outro idioma. Eu, no início, vou ser muito sincero, falei, não, eles vão fazer por associação, mas é assim que se aprende, né, por associação. Eles vão só olhar as imagens, mas eu vou ser sincero, cara, chegou um ponto de que alguns alunos no 9º ano, eles estavam olhando as cartas em inglês sem ter uma carta em português. E ele estava fazendo a tradução. Eu achei isso fantástico, cara. Eu vou usar o exemplo. A Lâmina de Destruição do Doomblade são uma carta relativamente fácil de encontrar aí no nosso estoque, mas vamos imaginar que ele teve acesso a uma Doomblade e, sem ter acesso à Lâmina de Destruição, ele já sabia, depois de 3 anos no projeto, que Doomblade era a Lâmina de Destruição e Destroy Target Non-Black Creature. Ele já sabia o que a carta fazia. Ele já tinha um inglês muito instrumentalizado. Assim. Eu vou ser sincero, eu não sei se essa é a melhor forma de aprender inglês, mas estava dando certo para eles.
tá? E isso foi muito positivo pra gente. Como eu te disse, eu falei anteriormente, o jogo ele é o jogo de Magic, a partida de Magic é um jogo de estratégia, tá? A melhor metáfora que já me fizeram do Magic, eu já ouvi falar do Magic, é uma metáfora que dizem que o Magic é uma mistura de xadrez, onde você tem que ter aquelas antecipações do xadrez, antecipar as jogadas do xadrez, com uma espécie de pôquer. Porque tem a questão das cartas e do blefe, óbvio. Por favor, sem apostas. Não é um jogo de apostas. Ele tem essa questão do blefe, de eu tenho essa carta e você não sabe, ou eu finjo ter uma carta que você acha que eu tenho, mas na verdade eu não tenho. Existe muito essa questão do blefe no Magic. E essas estratégias estão muito presentes no jogo. Ele precisa administrar os recursos, eu estou jogando aqui com um aluno, né? Ele precisa administrar os recursos que ele tem na mesa para ele poder me derrotar. Tá bom? Ele precisa administrar os terrenos que ele tem na mesa da melhor forma possível para ele conjurar as mágicas dele. Isso é uma espécie de administração de recursos. Ele começa a antecipar que se eu atacar com todas as minhas criaturas nesse turno, quando for o turno do oponente, eu vou estar aberto a um ataque dele, posso ser derrotado. Isso meio que vale um pouco de ouro, sabe? Essas estratégias de antecipação, a gente vive numa sociedade, e está muito entranhado na cabeça deles, do presente, do agora, né? De viver o agora, de ver o presente. Eu esqueci daquele termo da literatura, carpe diem, né? A gente vive uma sociedade do aproveite o momento. Então, quando ele aprende a se antecipar, ele aprende a planejar. Ele aprende poxa, eu vou olhar adiante, eu preciso. O meu oponente vai ter 4 manos no próximo turno. Que tipo de mágica ele pode fazer? Já conhecendo o deck dele, já conhecendo o jeito que ele joga. Entendeu? Isso é um caminho para ele começar a planejar o futuro dele. Poxa, eu preciso terminar o meu ensino fundamental, vou fazer uma provinha para o Pedro II. O cara que eu martelo muito isso neles. Fazer a provinha para o Pedro II. Depois, poxa, no Pedro II eu já tenho que pensar na faculdade, uma profissão, assim, óbvio que não precisa ser não precisa olhar tão longe assim, mas ele olhar o próximo passo já é uma coisa tão bacana e não se deixar levar pelas correntes, né? Que acho que é o pior que pode acontecer com ele. O médico ajuda muito nisso, nessa questão da antecipação e do planejamento. Aí isso eu comecei a perceber no segundo, terceiro ano, eu comecei a perceber que os alunos eles tinham esse carinho pelas cartas e pelo jogo e pelas artes. E alguns alunos eles começaram a apresentar trabalhos diferentes para mim. Eles começaram a apresentar... Poxa, Jacó, eu fiz um poema. Chegou o Dijan, que é um cara fantástico. O Vinícius Dijan é um aluno fantástico. Pô, Jacó, eu fiz um poema e aí ele escreveu o poeminha no quadro. Aí ele, pô, vou fazer uma carta. Aí ele tem formas de você fazer cartas na internet. Ele entrou num site lá e ele fez a cartinha. Essa carta não existe. Extirpar a alma é uma carta que não existe no Magic. Ela não é oficial, né? Mas é uma mágica que foi... Uma mágica que fictícia, não é, a gente não utiliza ela, por enquanto, né, quem sabe. Mas é uma mágica que foi imaginada pelo Djan. Entendeu? Tem até o poeminha dele aqui embaixo e etc. Anula a mágica alvo, o jogador que a conjurou, a mágica anulada, e cria uma ficha de ilusão 1/1. Entendeu? Assim, é uma coisa boba. Eles começaram a fazer marcadores de vida, de papelão. Eles começaram a desenhar as cartas, né, replicar os desenhos. E eu comecei a guardar. Eles começaram a fazer caixinhas para guardar os decks, a gente chama de deck box. Né? Isso aqui é feito com caixa de leite. E eu achei isso legal. Ele começou a pintar, ele fez uma caveirinha, né, que é o símbolo da mana preta, que o deck dele era preto, que ele gostava. Então, eles começaram a trabalhar dessa forma e isso foi chamando a minha atenção, porque era uma interação perfeita com a professora de arte. É uma interação perfeita e a professora de arte foi ali trabalhando com eles e ajudando, auxiliando, na medida das possibilidades, né? Que a gente sabe que o ambiente escolar ele é muito mais complexo, às vezes tem outras demandas. Mas foi acontecendo e vai acontecendo aos poucos. Acho que esse é o interessante.
como a gente falou das interações offline, eles começaram a se olhar no olho, deixar o celular de lado ou, no máximo, utilizar os pontos o celular para marcar os pontos de vida, né? Mas eles começaram a se olhar no olho e começar a perceber nas estratégias dos oponentes, entendeu? Isso também, na nossa concepção, também é muito importante, porque ele fecha aquela telinha dele do celular, aquele mundinho do celular paralelo dele, que pode ser importante em algumas circunstâncias, mas ele começa a interagir com outras, ser educado, ouvir, aprender a ouvir, poxa, mas espera aí, como é que é? Você usou um feitiço? Eu não te entendi. Aí ele vai e repete, começaram a fazer contas com os dedos dos pontos de vida. Não, olha só, te ataquei com 4 anjos, você vai tomar quantos danos? E começa a fazer conta. Isso foi acontecendo naturalmente. A gente não, de novo, Montessori, a gente não vai, a gente dá a guia, ele vai sozinho. A gente só organiza as coisas mais ou menos, assim, na medida do possível. Eles começaram a jogar no chão, escola, assim. Aí eu falei, caraca, eles estão jogando no chão, a Cíntia vai me dar uma bronca, cara. A Cíntia, minha chefe vai acabar comigo, eu vou tomar muito expor. Mas não, eles começaram a organizar, jogar, conversarem, e começou a se tornar um cotidiano da escola, sabe? Isso começou a parecer do dia a dia, né? Jacob, Normal. só para falta menos de 10 minutos. Então vamos lá, vamos avançar. O atestado do digno. O atestado do digno foi um documento que nós... eu pensei assim, como ele vai receber essas cartinhas? Como é que ele vai receber esse material? Obviamente ele precisa ser estimulado a correr atrás desse material, obviamente não financeiramente, não pagar, não é isso. Mas aí a gente criou esse documento. O atestado do digno é a forma que a gente imaginou dele, poxa, aqui tem a assinatura dos professores, né, o nome dos professores, a assinatura dos professores, dizendo um documentozinho dizendo que ele é digno, ele merece receber cartinhas naquela semana. E para conseguir essa assinatura, ele precisa estar em dia com as atividades do professor. Precisa mandar bem com o professor. No meu caso, para ter a minha assinatura, tem que fazer os trabalhos de casa, estar presente na sala, na escola, respeitar os colegas. Esse é o meu critério. Mas o critério do professor Daniel pode ser outro. O critério do professor Wilton é uma forma de você também dar um pouco do agente pedagógico, também é outro. O agente pedagógico também está aqui na nossa lista, né? Para interagir com os profissionais da escola e ele atender o que a gente entende de ser um bom aluno. Isso é muito importante. Tá? Então, o atestado digno ele pode me entregar um por semana e quando ele entregava um atestado digno desse, ele ganhava um bolão. Ele vinha aqui no armário, o armário do digno, fica lá na sala, na minha sala, né? Que é a sala de aula, e ele... eu quero pegar umas cartas pretas. Ele pegava um bolão, assim, tipo umas 100 cartas assim, de carta preta. Ou carta preta e carta vermelha. Ele fazia isso, porque é para ele melhorar os decks dele da cor que ele estava fazendo. E ele podia me entregar um desse por semana. Isso é uma forma de associar o rendimento escolar à diversão deles. O rendimento tradicional mesmo. A diversão e o aprendizado dessa nova forma do Magic, né? Temos também o fichário das raras. As raras ficavam todas num ficháriozinho. Ele também podia pegar um bolão e uma rara. Coisa assim. Tá bom? Os torneios. Nós fizemos alguns torneios entre eles. Praticamente uns 2 grandes torneios por ano. E a gente organizava da minha forma com os computadores, acesso na planilha de Excel, e eles disputavam entre eles mesmos. Curiosamente, os torneios, com o tempo, eu fui fazendo um sistema de pontuação, né, onde um jogador tinha que derrotar o outro e ganhava os pontos, mas a cada atestado digno que ele me entregava, ele ganhava 1 ponto. Ou seja, vitórias não são a única forma de ganhar pontos. Ele podia também ganhar pontos baseados no atestado digno. Aqui o Gabriel está meio triste, por quê? Ele era o nome dele está aqui no topo. Ele era um dos melhores jogadores no 9º ano passado, um dos melhores jogadores, só que ele acordou tarde para o torneio. Olha que triste. Ele perdeu a vaga dele, ele chegou atrasado. Olha a lição que ele aprendeu nesse torneio. Ele botou um relato no meu Facebook sobre isso até semana passada. Ele falou, poxa, cara, eu aprendi a ser mais responsável. Eu aprendi a organizar os meus horários. É melhor que aconteça com ele agora no Magic do que acontecer no Enem, por exemplo.
entendeu? Isso dá um sistema de responsabilidade para eles. A Massimiro, ela participou de grupos de Liga das Garotas Mágicas, né? Aí elas mandaram um tapetinho desse, um playmat para ela e tal. Isso é uma forma de mostrar para os alunos como eles estão indo bem. Como eles estão. Eu levei 4 alunos, os 4 melhores daquele bimestre, naquele semestre, para participar de um torneio com os profissionais. Murilo, aqui não sei aqui, Murilo. Participar com os profissionais, né? Jogar com jogadores do meio, né? E foi fantástico para eles, porque eles praticamente cruzaram a cidade. Eu fui buscar eles em Santa Cruz num sábado, acho que foi sábado. Foi num sábado, levei eles de carro, no meu carro mesmo, para Engenho Novo. Para quem não conhece, o Rio de Janeiro é praticamente 50 quilômetros de distância, né? Eles cruzaram a cidade comigo e eles conheceram uma faculdade. Conheceram a Celso, viram a estrutura da Celso, viram que a sala de aula da Celso, uma coisa que chamou muita atenção deles. Caramba, Jacó, a Celso organiza a sala de aula meio que do mesmo jeito que você organiza, né? Com as mesas assim, né? Tipo, as pessoas estudam e trabalham em grupos, né? Na sala de aula, não é aquela organização. Isso chamou muita atenção deles, eles conheceram uma faculdade diferente, isso foi fantástico para eles. Valeu, assim, o dia para eles e para mim, assim. No final eu tava destruído, mas foi muito divertido. Foi muito divertido. Aí, sobre o que eu tinha falado da evolução dos resultados, né, dos conceitos globais. Na prefeitura tem 4 conceitos globais, que é mais ou menos como a gente conjuga as notas dele. Eles têm as notas individuais, mas nós, professores, a cada fim de bimestre, nos sentamos para decidir qual é o conceito que aquele aluno vai receber naquele bimestre. E são 4. I de insuficiente, R de irregular, B de bom e MB de muito bom. Então, a gente percebeu que com o passar dos bimestres, né, os alunos que tinham, óbvio, o conceito I, R, B e MB, e com o passar dos bimestres os alunos foram melhorando os seus rendimentos. O B foi virando MB, o R foi virando B, e até o aluno I foi virando R. Isso foi muito importante. Tá? Muito importante. Por quê? Porque o aluno que já era muito bom, MB, ele continuou muito bom. Ele vai ser sempre muito bom. Mas, bom, a não ser que alguma coisa aconteça, mas geralmente a gente viu melhoras nos rendimentos desses alunos. Tá? Isso foi um levantamento que a gente fez em 2009 e 2008. 2019 e 2018. 2020 o negócio ficou meio estranho por causa da pandemia, mas em 2021 a gente continua de novo. Tá? Basicamente, é isso. Tive que dar uma corrida. Para não concluir, a gente está tentando gamificar os processos pedagógicos, a gente está tentando expandir o conceito de gamificação, a gente está tentando reconstruir e construir novas práticas pedagógicas, a gente está tentando adaptar aos novos conceitos sociais, conceitos novos de sociedade, né, e inovar em educação. Tá? Essa é a nossa proposta. Tá bom? Se você quiser conhecer mais o nosso projeto, está aqui na página do Facebook, tem alguns posts, né? Tem aqui o meu e-mail e o meu telefone para contato. Se você quiser tirar dúvida, trocar uma ideia e pentelhar, por favor, cara. Quanto mais gente, eu acho que a educação é o que a gente puder fazer de melhor dela para construir essa geração nova de novos brasileiros. Tá bom, gente? Desculpa a corrida aqui no final, que eu fiquei com medo de não dar o tempo. Maravilhoso. Por favor. Pode tirar, por favor, a sua tela agora? Claro. Que é para a gente dar um grid aqui. E eu quero agradecer muito a você, Jorge. Foi sensacional, como sempre, né? Eu já sabia que ia ser. Passem a palavra sobre esse projeto, porque é algo assim que eu nunca vi, nada parecido. Por isso, até é uma das poucas atividades que tem uma pessoa falando sozinha. Eu espero que em breve haja pelo Brasil inteiro projetos espelho do Jorge e que, obviamente, façam as homenagens a esse pioneiro aí, tá? Obrigado, isso, obrigado. Eu não e agora conseguiria nada se não fosse assim, vocês, nada. Eu convido todos vocês a abrirem suas câmeras e microfones para um tchau coletivo, tá? Valeu, Jorge. Muito obrigado. Valeu Quem tiver mesmo. qualquer Valeu, dúvida... Diego. Valeu, Bia.
Ó, você vai conhecer as caras dos seus alunos agora aí, Jorge. Valeu, gente. Valeu. Muito Bom obrigado. aprenda aí. Muito obrigado. Valeu, Christian. Obrigado aí pela Obrigado, força. Murilo, aí, pelo suporte. Obrigado mesmo. Murilo, obrigado, Justo. No que puder, vamos mantendo contato aí sobre jogos de educação, que vai ser muito importante. Vale dizer que o Jorge, eu e outros aqui somos de Ludus Magistério, um coletivo informal de professores que vem aí decidindo crescer juntos, né, na ideia de proporcionar uma educação com jogos, tá bom? É isso, galera. Valeu. Muito obrigado, gente. Muito obrigado Tchau mesmo. para todos. Valeu.